Então, eu sou um homem italiano de 23 anos que mora em uma cidade não tão pequena no sul da Itália, que não é a cidade mais segura do mundo. Na verdade, temos um longo histórico de microcriminalidade conectada à máfia local, mas se você for esperto, poderá se manter longe de problemas. Preciso explicar meu trajeto diário e contexto primeiro, para tornar as coisas mais fáceis de entender. Basicamente, eu moro na parte antiga da cidade, pois aqui é comum que todas as cidades sejam construídas em torno de sua parte antiga, e depois que um terremoto de 1980 destruiu uma boa parte dela, é muito acessível viver aqui, e algumas partes são bonitas e bem conservadas, outras não. Então você encontra boas famílias e ótimas pessoas dividindo espaços com caras mais chatos. Não ajuda que o castelo da cidade tenha sido convertido em uma prisão, sim, que diabos Itália, mas felizmente apenas para infratores menores. Agora, sobre o encontro em si, que aconteceu em janeiro, acabei de voltar da faculdade, são apenas 20 minutos de carro, mas com o transporte público ruim pode levar até 1h30 para chegar em casa, e como gosto de estudar na biblioteca até ela fechar às 18h30, costumo voltar para casa às 20 horas ou mais tarde. Sou recebido pela minha cachorra. O nome é Maia, uma linda cachorrinha de 1 ano, doce e inocente, e a levo para passear por esta parte da cidade e pelo castelo, já que é o lugar favorito dela. Para conhecer outros cachorros de rua, cachorros que não têm dono, mas todos no quarteirão os alimentam. Então ela estava demorando mais do que o normal para fazer suas necessidades e eu estava congelando, pois estava vestindo roupas mais leves do que deveria. Achei que seria uma caminhada curta, como de costume. Além disso estava nevando, o que é super raro aqui, tipo super, e foi a primeira vez que Maia viu neve, então ela também ficou animada. Por isso, decidi voltar para casa e pegar uma jaqueta para aproveitar melhor a ocasião, e no caminho para casa, para encurtar o caminho, tive que passar por um prédio abandonado em construção. É bem ruim, só tem os pilares e o chão prontos, mas muitas crianças o usavam para brincar e escalar. Agora, enquanto eu caminhava, vi esse cara parado ali, de costas para mim, ainda como uma pedra, com a cabeça voltada para cima, para o primeiro andar deste prédio abandonado, gorro sujo, jaqueta de inverno pesada e um agasalho esportivo largo demais para sua constituição física, e lá estava ele, parado. No começo eu também congelei no local, mas não foi um encontro extraordinário, já que havia muitas pessoas estranhas por perto e decidi seguir em frente, mas a primeira luz vermelha de alerta estava acesa quando vi Maia, e ela estava com os pelos das costas eriçados e olhando para esse cara parado. Ela nunca fez isso. Enquanto caminhávamos até ele ela manteve esse comportamento, e enquanto caminhávamos até lá ela emite um rosnado baixo, que faz o homem se virar. Eu nunca vi o rosto dele por aqui, e se você não é daqui, você realmente não pode acabar lá se não quiser. E meu Deus, o rosto dele era assustador, cabelo oleoso típico e barba desfeita de 3 dias. Ele estendeu a mão para Maia. Ei cachorrinho, você é muito fofo. Estupidamente, isso me acalmou um pouco. Talvez ele fosse apenas um doente mental andando por aí. Conheço alguns deles por aí e todos se pareciam muito com ele. Há um dormitório para doentes mentais cuja família não pode ou não quer, sim, cuidar deles, perto dali. Mas quando ele estava tentando acariciar meu cachorro, ouvi algo se movendo no concreto do primeiro andar. Pensei que deveria ser um gato, mas Maia já estava pulando tentando pegá-lo. Então olhei para cima e vi uma garotinha, de cerca de 10 anos, ela só tinha medo nos olhos, arregalados, realmente desesperada, e não estou exagerando neste detalhe. Ela tinha um rosto familiar, devia ser uma das crianças que brincam perto deste prédio. Agora ela deve ter me visto passeando com meu cachorro, porque assim que ela me reconheceu, ou meu cachorro provavelmente, ela chamou minha atenção e tentou sussurrar socorro com os lábios. Depois disso, viro minha cabeça, e o canalha está me observando agora. Eu gostaria de dizer que ele tinha o sorriso assustador de sempre, mas não tinha, ele só tinha um rosto muito sério agora, parecendo morto aos meus olhos. Não sei o que fazer, sou um cara de 1,90 m de altura e meio imponente, mas nunca lutei com ninguém, e sou um cara muito pacífico. Em uma fração de segundo, esse cara olha para cima novamente e diz: desce, querida, precisamos ir para casa, a comida vai esfriar. Sim, claro, totalmente incrível 10 a 10. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu pergunto a ele.
Eu sou o tio dela, preciso levá-la para casa para comer, ele diz, com um olhar mais sério. Eu estava pensando no que responder para usar como desculpa para derrubá-lo e colocá-lo em segurança, e sendo o tipo sarcástico e maldoso nessa situação, eu digo. Isso é estranho, porque eu sou o tio dela, isso não faz sentido. Neste ponto, a menina tem a genialidade de se inclinar e dizer: Ei, tio! Você pode me ajudar a ir para casa? A mamãe vai ficar preocupada. Agora, esse cara não parecia ameaçador no momento, apenas assustador, então fui até o prédio para pegar a garotinha e, enquanto me preparava para pegá-la, Maia, graças a Deus, abençoe todos os cachorros, primeiro rosnou para ele, depois late, agora ela geralmente tem um latido agudo e bem feminino, mas com esse cara, foi bem baixo e assustou até a mim. Então me viro e vejo um cara com uma mão atrás das costas, tentando pegar alguma coisa. Putz, eu acho, não consigo lutar corpo a corpo, se esse cara tivesse uma faca, isso acabaria mal. Ele interrompe seu movimento de alcance, pois o latido agora é contínuo e, no calor do momento, a menina se inclinou e eu a agarrei com um braço, o outro mantendo Maia afastada, como um impedimento, e enquanto ela descia, perguntei se ela tinha um telefone. Não, eu não tenho isso, ela disse, e você podia ouvir que ela estava à beira do choro. Então, assim que ela tocou o chão, eu desbloqueei meu telefone e dei a ela. Ela pegou o telefone e imediatamente saiu correndo. Eu deveria ter ficado feliz com isso, mas meu pensamento imediato foi: se ela fez tudo isso para roubar meu telefone, eu vou ficar mortalmente irritado. Afinal, não seria incomum, mas eu basicamente pedi para ela pegar o telefone, então seria impossível, eu acho. De qualquer forma, a garota se foi, eu me viro e esse cara está com uma faca na mão, não um canivete, uma daquelas facas grandes de cozinha que você usa para cortar pão de padaria, e eu sendo tão descuidado na cozinha, sei o quão afiadas essas coisas podem ser. Então eu decidi fugir também, mas Maia decidiu, não, eu quero ficar aqui latindo para ele, e eu não consegui puxá-la para longe, ela tem quase 30 quilogramas, mas esse aperto era forte demais até para ela. Então nós estávamos lá enrolando, e esse cara começou a balançar a faca no ar, eu queria correr, mas se eu deixasse meu cachorro, eu sabia que ela poderia acabar muito mal, e mesmo se eu conseguisse puxá-la, ele poderia correr atrás de nós. E lá estávamos nós, ele balançando a faca com os olhos vazios, meu cachorro latindo, e eu me cagando sem saber o que fazer, e para piorar as coisas, minhas mãos estavam congelando de frio por não usar luvas, e a guia do aperto estava realmente começando a doer. O que ainda me surpreendeu naquela situação foi o fato de que tenho absoluta certeza de que as pessoas ao redor do quarteirão conseguiram ouvir aquela bagunça, mas ninguém, nem um único, decidiu dar uma olhada, maldita gente. De qualquer forma, depois do que pareceu muito tempo, mas provavelmente foi menos de 2 minutos, ouvi passos pesados vindos da rua de onde vim, e de lá muitas pessoas apareceram, provavelmente o pai dela e alguns parentes amigos com um taco de beisebol. Pensei que isso não ia acabar bem. Assim que o idiota viu aqueles homens, ele jogou a faca na minha direção, péssima mira, mas eu ainda tive que me mover para não ser atingido, felizmente, e começou a correr em minha direção, tentando ir na rua em minha direção. Eu nem tentei bloqueá-lo porque ainda estava congelado pela ressaca da faca, mas Maia mordeu sua perna, arrancando um pedaço do agasalho. Eu ainda o tenho. Ela tem muito orgulho dele, um dos seus brinquedos favoritos agora, mas o cara nem se importou, e correu para salvar sua vida, com alguns dos supostos parentes da garota atrás dele. Ele finalmente conseguiu tirá-los, mas o pai da menina veio até mim, pensei iria me agradecer, mas em vez disso ele gritou. Quem diabos era esse cara, tecendo o bastão ao redor? Olhei para a garota dizendo para ele se acalmar, mas ele só ficou mais irritado, até que a garota correu até ele dizendo que eu ajudei, e devolve meu telefone. Depois disso ele se acalmou e pediu desculpas, ele me agradeceu por ajudar a garota dela, e me ofereceu para tomar um café na casa dele. Não se preocupe, não é assustador. É o contrato que você pode fazer para agradecer aqui embaixo. Eu educadamente recusei e fui para casa, decidindo que já era muita merda para ser enfrentado. Durante a noite, eu ainda estava cansado pra caramba para a faculdade, e dormi para passar.
Na manhã seguinte, a polícia tocou a campainha para pegar meu depoimento, pois o cara conseguiu fugir, e me mostrou um livro com todas as identidades com fotos sinalizadas e outras coisas, mas não saiu nada. Ele provavelmente nem era de perto. Você poderia dizer pelo sotaque do dialeto dele. Tem uma ligeira variação de cidade para cidade, e foi isso. Eu certamente não fiz o melhor que pude, mas ainda estou feliz por poder ajudar aquela garotinha. Não sei onde ela estaria se eu ou outra pessoa não aparecesse. Então, tio assustador falso e perigoso, não vamos nos encontrar de novo. Naquela noite também descobri que Maia consegue passar uma noite sem fazer cocô. Embora isso tenha acontecido em dezembro de 2019, ainda penso nisso diariamente porque foi diferente de tudo que já experimentei antes. Espero que ofereça algum tipo de esclarecimento sobre o que fazer ou não fazer se você se encontrar em uma situação semelhante. No início de dezembro, eu tinha me aventurado a fazer algumas compras tarde da noite. Sou uma dona de casa de 31 anos, mãe de 2 crianças pequenas, então, quando meu marido chega do trabalho, gosto de tirar um tempo para mim fazer compras, dirigir, sem crianças. Eram por volta das 20h30 quando cheguei ao Target que frequento. Não sou de forma alguma uma pessoa paranoica ou ansiosa, mas participei de vários seminários, na faculdade, sobre tráfico de pessoas e fiz muitas pesquisas por conta própria para aprender a identificar sinais de alerta e quais precauções tomar quando estiver sozinha em público, especialmente à noite. Carrego vários itens de autodefesa comigo o tempo todo: cabuton, alarme e chave universal para algemas, para garantir. Estacionei bem em frente à loja, ao lado de um carrinho de compras, e tomei nota mental dos veículos estacionados nas proximidades novamente, apenas como precaução. Fui ensinada desde cedo a sempre ser observadora do que acontece ao meu redor, e ser uma maníaca por controle naturalmente faz você ser assim. Nada parecia fora do comum naquela noite, e o estacionamento estava realmente bem vazio, provavelmente porque era um dia de semana. Ao entrar na loja, comecei a olhar como de costume, seguindo o fluxo natural dos departamentos da loja, seguindo o corredor principal. Eu estava olhando por apenas 10, 15 minutos quando notei um jovem cavalheiro, meados dos 20 anos. Ele era alto, magro, vestido com um moletom cinza sujo de 2 peças e botas de trabalho marrons. Ele olhou para mim, eu sorri e disse olá, mas sua expressão facial estava vazia. Ele parecia estar chapado de alguma coisa pelo olhar em seus olhos, mas ele não pareceu se importar com meu gesto e rapidamente seguiu em frente. À primeira vista, não havia nada em particular que me alarmasse sobre ele, exceto que notei o fato de que ele estava apenas vagando pelo corredor principal sem carrinho ou cesta, mãos nos bolsos e não parecia estar com ninguém. Continuei comprando sem pensar 2 vezes e fui para o próximo departamento. Vários minutos se passaram e foi quando notei um segundo jovem cavalheiro, vestindo o mesmo moletom cinza e um par de botas de trabalho semelhantes, novamente sem carrinho, sem cesta. Ele também olhou para mim e rapidamente desviou os olhos quando percebeu que eu estava olhando diretamente para ele. Fiquei um pouco mais alerta, mas ainda permaneci composto e continuei navegando. Mais 15 minutos ou mais se passaram e foi quando um terceiro homem mais velho chamou minha atenção, e você adivinhou, o mesmo moletom cinza e botas de trabalho sem carrinho, sem cesta, apenas as mãos nos bolsos. Presumi que eles estivessem em algum tipo de uniforme de trabalho, talvez trabalhadores da construção civil, mas por que eles não estavam andando juntos e por que não tinham itens para comprar? Nesse ponto, era difícil me concentrar na navegação. Tive um mau pressentimento sobre esses 3 homens e ficou claro que algo estava um pouco errado. Nos próximos 20 minutos ou mais, senti como se estivesse sendo monitorado pelos 3, como se todos estivessem comunicando meu paradeiro enquanto eu continuava a andar pela loja, porque em cada departamento que eu entrava, não demorava muito para eu notar um dos 3 homens passando por qualquer corredor lateral em que eu estivesse, fazendo sua presença ser conhecida por mim. Fiquei completamente vigilante enquanto tentava não entrar em pânico ou permitir que minhas suspeitas me dominassem. Algo sobre a presença deles parecia muito pesado e escuro, então decidi testar suas intenções, para provar que não estava pensando demais na situação e que meu mau pressentimento era válido.
Comecei a escolher corredores aleatórios e a viajar para frente e para trás entre os departamentos de uma forma muito desorganizada e aleatória, para ver se os homens continuariam a passar por mim com a mesma frequência que tinham feito. Em cada corredor em que eu aparecia, apenas alguns minutos depois um deles aparecia, me encarando enquanto passavam. Parecia que eu estava sendo cercado como um animal selvagem e caçado até. Eles não estavam mais tentando ser notados, o que era a parte mais assustadora de tudo, e tudo instintivo estava gritando para eu sair dali. Eu agarrei meu carrinho com tanta força e imaginei que se eles chegassem muito perto eu poderia usar o carrinho para afastá-los, ou pelo menos criar distância entre nós. A essa altura, eu já estava fazendo compras há cerca de 1 hora, talvez um pouco mais, e estava pronta para comprar meus itens, mas honestamente me senti desconfortável demais para continuar escolhendo minhas compras, mesmo que quisesse. Os homens estavam me seguindo o tempo todo, e eu estava ficando mais irritada, se é que isso era possível. A loja estava bem vazia nessa hora, um dos principais motivos pelos quais gosto de fazer compras à noite, mas isso tornou essa situação em particular ainda mais perturbadora. 2 pré-adolescentes estavam andando sozinhas, o que rapidamente chamou minha atenção porque os homens as ignoraram fazendo investidas semelhantes, mas as meninas estavam aparentemente alheias, então silenciosamente chamei a atenção delas e pedi que fossem encontrar seus pais e ficassem com eles, tentando não assustá-las. A mãe em mim estava em modo de proteção total. Eu não conseguia imaginar ter meus filhos pequenos comigo naquela noite, graças a Deus eles estavam em casa sãos e salvos. Enquanto eu caminhava para o caixa, notei um dos homens vindo atrás de mim, andando em um ritmo mais rápido dessa vez, então eu imediatamente parei e me virei para encará-lo enquanto ele se aproximava. Eu nunca vou esquecer a escuridão em seus olhos. Um sorriso assustador se formou em seu rosto enquanto ele cutucava meu ombro, continuando a me encarar, andando para trás para segurar seu olhar sinistro enquanto ele saía da loja. Eu tinha perdido de vista os outros 2 homens, e eu odiava a incerteza de tudo isso. Ele deixou sua mensagem clara naquele exato momento. Meu estômago quase saiu pela boca e meu corpo inteiro começou a tremer. Era uma sensação que eu não sentia desde que eu era uma criança me perdendo no supermercado, uma sensação de desespero. Eu rapidamente caminhei até o caixa, discretamente perguntei ao caixa se eu poderia falar com um gerente, e contei a eles o que tinha acontecido na última hora, educadamente pedindo para um funcionário do sexo masculino me acompanhar até meu carro e para eles alertarem seu membro da equipe de segurança. Quando contei à gerente o que aconteceu, seu rosto ficou pálido como se ela já soubesse sobre esses homens, e assim que os descrevi, ela confirmou que sabia de quem eu estava falando. Ela expressou que várias das funcionárias acharam os homens perturbadores no passado e me garantiu que alguém me acompanharia até meu carro. Ela fez um relatório sobre o incidente e disse que alertaria as autoridades. Eu ainda estava tremendo, mas me senti aliviada por ela ter acreditado em mim e demonstrado preocupação com as outras jovens clientes na loja. Ela pegou minhas informações e, em seguida, um jovem funcionário me acompanhou até meu carro. O que vi quando saí da loja me deixou tão enjoado, solidificando todas as minhas suspeitas. Uma van branca sem janelas estava estacionada no estacionamento logo atrás do meu carro, cerca de 3 vagas de estacionamento de distância entre nós, um dos homens sentado no banco do motorista e os outros 2 encostados na lateral da van de frente para o meu carro tentando se esconder. Quero dizer, quão clichê e óbvio você pode ser, sua placa poderia muito bem ser Lady Snatchers naquele momento. Seja qual for a intenção deles, não parecia pura. Eu os apontei para o funcionário e disse: lá estão eles, o que então fez com que os homens corressem para dentro da van e saíssem do estacionamento sem hesitar. Eu realmente não sei o que teria acontecido se eu tivesse ido até meu carro sozinha, e estou tão grata por ter chegado em casa sã e salva e sobrevivido para contar minha história. Na semana seguinte, ouvi dizer que houve várias tentativas de sequestro no shopping paralelo ao Target, e tenho quase certeza de que foram os mesmos indivíduos. Para os 3 caras de moletom combinando, nunca mais vamos nos encontrar. Esta é uma história com final feliz, eu prometo. É um relato de alguns eventos perturbadores pelos quais passei durante meus anos de faculdade, bem como o exemplo mais incrível do 6º sentido de irmão que já testemunhei.
Então, sem mais delongas, conheça Kevin. Kevin era um colega meu e estava no mesmo grupo que eu, o que significava que tínhamos talvez 5, 6 disciplinas por ano juntos. Kevin era estranho. Não que houvesse algo errado com ele, fisicamente. Ele era adorável. Um pouco nerd, um pouco mais baixo e magro, com cabelo loiro, grandes olhos azuis e 3 pelos fofos no queixo, em vez de pelos faciais. Se eu tivesse que compará-lo a algo, eu diria que ele parecia um pintinho fofo e macio, se pintinhos fossem mentalmente inclinados a se tornarem assassinos em série. Mais sobre isso depois. No começo, eu realmente não o notei. Havia muitas pessoas na minha classe, tudo era novo e eu pessoalmente não conhecia ninguém, exceto um cara chamado Harper, que eu conhecia dos meus dias de esporte, pois frequentemente competíamos um contra o outro, trocávamos insultos coloridos na pista e depois íamos beber juntos. Harper será importante mais tarde. Então, como eu disse, eu só conhecia Harper lá, e havia apenas 6 outras garotas na minha classe, pois eu frequentei aulas que tinham pouco interesse entre a população feminina da faculdade. Durante esse tempo, fiz amigos e fiquei muito íntimo de mais 3 caras nerds, Zachary, com quem eu até namorei casualmente por um curto período, Steve. Nós percebemos que nossas mães também foram para a faculdade juntas igual amizade instantânea, e Rick, com quem eu compartilhava muitos interesses. Então, para fazer a contagem regressiva, pessoal importante até agora. Harper, ex-adversário de competições esportivas, Zachary, meio que saiu casualmente por um tempo, Steve, cara tranquilo, amigo do Insta, Rick, nerd dos nerds, mas um poço de curiosidades interessantes, cara incrível. Esses são importantes. Mais tarde, eles se tornariam meu exército pessoal. E então, lá estava o Kevin. O fofíssimo Kevin, a quem cometi o erro de perguntar se ele tinha alguma anotação retirada da primeira metade de uma palestra que perdi porque dormi demais. Na linguagem do Kevin, ei, pegou as anotações desta manhã, aparentemente traduzido para "Eu tenho interesse em você, ó magnífico Kevin". Nada me deixaria mais feliz do que saber que chamei sua atenção, então, por favor, certifique-se de que eu nunca mais fique sem sua presença, pois não posso suportar isso. Peguei emprestado suas anotações, copiei parcialmente e devolvi seu caderno. O que não vi foi que Kevin então cheirou o caderno quando eu estava de costas. Zachary notou primeiro e riu alto depois, porque minha primeira reação quando ele me contou foi me cheirar e ver se eu fedia ou algo assim. Eu era jovem e ingênua na época, então a cheirada foi menos o que há de errado com ele, e mais o que há de errado comigo. E foi aí que tudo desandou. Nas semanas seguintes, Kevin sempre estaria lá. Nunca falando com ninguém precisamente, apenas meio que me encarando quando estávamos em aula, quando tínhamos intervalos e íamos tomar café na loja do lado de fora. Então ele começou a aparecer para aulas que não frequentávamos juntos e disse que simplesmente chegou muito cedo para suas aulas posteriores. Ele nunca participou, apenas sentou lá no fundo. Além disso, Kevin tinha uma espécie de aura sobre ele. Tipo, você não precisava olhar para a porta para saber quando ele entrava na sala. Você apenas sentia os olhos dele na parte de trás da sua cabeça e meio que desejava um banho. De qualquer forma, não me preocupei muito, até que um dia, fui ao banheiro feminino durante um intervalo. Fiz minhas necessidades, fui para a parte da frente para lavar as mãos. Kevin entrou, eu estava sozinha. Kevin se virou, fechou a porta atrás dele e trancou-a. Nem preciso dizer que fiquei confusa e insegura sobre o que fazer, então apenas olhei para ele e perguntei se ele precisava de alguma coisa. Oi, ele disse, então continuou com como vai você, como se ele não tivesse se trancado no banheiro feminino comigo sem nenhuma razão compreensível. Percebi que algo estava muito errado e tentei não entrar em pânico, conseguindo manter uma expressão indiferente e me virar para o espelho, para que eu ainda pudesse vê-lo, e fingi retocar minha maquiagem. Bem, eu disse e não falei mais nada. Eu podia ver Kevin se mexendo, brincando com a chave nervosamente e depois de um longo e desconfortável silêncio, uma eternidade, na verdade, ouvi batidas altas do outro lado da porta. Eram Harper e Steve, Harper gritando algo como, Kevin,
Traga sua bunda magricela aqui e abra essa porta, ou eu juro por Deus, nos próximos 10 segundos, a porta não vai ser a única coisa que eu vou quebrar. Eu podia ouvir Steve atrás dele, parecendo um pouco em pânico, dizendo para ele se mover, já que ele conseguiu pegar a chave reserva. Kevin empalideceu e se afastou, a chave que ele tinha, caiu em algum lugar no chão. Steve e Harper destrancaram a porta e Harper pulou em Kevin como um maldito primata e o derrubou no chão, enquanto Steve e Rick, que também estava lá, entraram e quase me arrastaram para fora da área do banheiro. Nenhum deles queria me dizer o que ou porquê ou como tudo isso aconteceu, mas eu pressionei o elo mais fraco, Rick. Quando estávamos sozinhos e descobri que 1 hora inteira antes de tudo isso, Rick ouviu Kevin pedindo a um dos alunos do campus, os caras que ganham um dinheiro extra, se ajudarem com a papelada, consertando e limpando o campus, a chave do banheiro feminino e pagando por isso. Rick não sabia por que diabos Kevin precisaria daquela chave, mas sabia que Kevin era um esquisito, então ele imaginou que não poderia ser bom. Mais tarde, Steve estava me procurando e perguntou a Rick se ele tinha me visto e as coisas meio que fizeram sentido para Rick. Eles perguntaram por aí e as pessoas disseram que me viram ir ao banheiro e eu ainda não tinha saído. Mas confirmaram que viram Kevin indo lá também e brincaram que deveríamos ter uma sessão de amassos. Steve imediatamente ligou os pontos, Harper o ouviu conversando com Rick e eles foram me libertar das afeições de Kevin, enquanto Steve correu para pegar a chave extra com o zelador. Kevin apareceu com um leve olho roxo na aula 2 dias depois e, querendo esquecer tudo, fingi que ele não existia. Gostaria que isso acabasse logo. Talvez 1 ou 2 semanas se passaram, pensei, ele aprendeu a lição, ele está me deixando em paz. Mas então ele recuperou o ânimo por algum motivo e começou a tentar sentar ao meu lado na aula. Ele insistiu tanto que Zachary se envolveu e agora os caras, Harper, Zachary, Steve e Rick, fizeram um horário, então 2 e 2 iriam às aulas o tempo todo quando eu estivesse lá, então cada um poderia sentar de um lado de mim. Eu nunca perguntei nada disso a eles, eles insistiram. Depois de algumas tentativas frustradas, Kevin desistiu e se contentou em sentar no fundo, olhando feio para mim e para os 2 caras de plantão naquele dia. Gostaria que este fosse o fim disso. 2 semanas depois, Kevin não apareceu para a aula ou saiu mais cedo. Eu esperava que ele encontrasse outros interesses e que finalmente acabasse. Claro que não. Percebi que Kevin estava me seguindo até a estação de ônibus. Levou apenas uma vez para vê-lo parado, discretamente, atrás da banca de jornal para surtar e ligar para Steve, já que ele morava perto. Steve me pegou e me levou para casa. Na manhã seguinte, Harper me ligou por volta das 9 horas e disse: "Você está na minha aula às 10 horas hoje?" "Sim." "Arrume suas coisas e espere por mim no final da sua rua. Kevin está esperando por você na estação de ônibus." Steve acabou de me ligar. Isso continuou por uns 5 dias, enquanto os caras estendem seus serviços de mano para agora me acompanharem literalmente em todos os momentos antes, durante e depois das aulas. Só para ressaltar mais uma vez, sou eternamente grata por isso. Esses 4 manos meus eram como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tudo negócios e vingança e foi incrível e provavelmente me salvou de muito mais problemas com o Kevin fofo. Naquele dia, Kevin apareceu na aula parecendo um pouco maltratado, mas agora me encarava com tanto ódio que eu mal conseguia lidar e, finalmente, depois de alguns conselhos sensatos de Harper e Rick, decidiu levar essa merda para as autoridades da faculdade. O Prodi imediatamente transferiu Kevin para um grupo completamente diferente, então nossas aulas nunca mais se sobrepuseram. Parei de ver Kevin o tempo todo e cheguei ao meu último ano na faculdade. A essa altura, Zachary e Steve se mudaram. Harper terminou mais cedo e não frequentou mais as aulas, então éramos apenas eu e Rick agora, mas estava tudo bem, já que Kevin não estava mais lá. Eu queria que isso fosse o fim. Rick e eu terminamos a faculdade, nos formamos e decidimos comemorar visitando uma feira medieval na cidade natal de Rick naquele verão. Concordamos em tomar algumas bebidas em nome dos velhos tempos. Estava tudo bem, nos divertimos muito enquanto visitávamos a feira um pouco, e de repente Rick, o doce e educado Rick diz: "Filho da puxa, não é o Kevin?" Era o Kevin, merda.
o maldito Kevin fofo está lá, nos encarando, então se vira e vai embora. Nós o vimos mais algumas vezes, comecei a entrar em pânico, pensando que ele estava me seguindo de novo, então Rick já estava ligando para alguns amigos para virem, mas Kevin de repente se perdeu, e eu nunca mais o vi. Continue, Kevin, seu franguinho assustador. Espero que você tenha aprendido a funcionar em sociedade agora. Isso é bem longo, mas espero que não seja tão ruim, considerando que essa loucura já dura mais de 10 anos. Também coloquei um resumo de uma frase no final. Primeiro, preciso arrancar o curativo e admitir que do final de 2001 até meados de 2003, quando eu era adolescente, escrevi fanfictions e postei online. Minhas histórias não eram tão boas, mas fiz amigos porque as postei, então não me arrependo de ter feito isso. Mesmo depois de parar de postar histórias, ainda estava ativo online, e, em vez disso, postei fanart e coisas idiotas sobre os roleplays que fiz com meus amigos, no DeviantArt. Cringe, talvez eu pareça uma fangiro idiota, mas tanto faz, eu estava me divertindo. Avançando para 2008, quando recebi uma MP nuda que foi, bem, eu realmente não esperava que a vida online tomasse um rumo tão estranho naquele dia aleatório em particular, mas... A escritora, Ari, começou sua missiva me informando, uma completa estranha, que ela era gravemente doente mental. Ela listou uma grande variedade de transtornos, incluindo a esquizofrenia, que a atormentava por toda a vida. Ela então disse que estava com medo de me escrever assim, mas que ela tinha que fazer isso para poder seguir em frente. Seguir em frente de quê? Você pergunta? Do ódio que ela tinha por mim, é claro. Ari escreveu que ela me odiava há muito tempo com base na fanfic que eu escrevi, porque minhas histórias a aterrorizavam. Certo. Agora vamos deixar claro aqui. Eu escrevi histórias sobre personagens de desenhos animados e uma história em quadrinhos. Um dos personagens daquela história em quadrinhos era uma pessoa violenta e terrível e eu escrevi sobre ele fazendo coisas violentas, mas não era isso que a estava assustando. Não. Ari estava assustada porque estava apaixonada pelo personagem violento, John, e acreditava que eles estavam destinados um ao outro e que ele falava com ela na cabeça dela. E então ela leu minha fanfic e de repente John parou de falar com ela. E ela sabia que era porque ele estava falando comigo. Ela tinha certeza absoluta de que eu tinha roubado seu verdadeiro amor. Ela disse que depois disso, ela desenvolveu uma crença de que eu era o árbitro das suas realidades de forma mais geral. Essa é uma citação direta, eu nunca vou esquecer essa frase, e que eu era capaz de alcançar sua mente e não apenas ler, mas tirar seus pensamentos preciosos. Isso lhe causou tanta angústia e sofrimento. No entanto, ela continuou, no fundo ela também sabia que isso era uma ilusão causada por sua doença mental. Ari fechou seu PM implorando para que eu respondesse a ela, para confirmar que eu era apenas uma garota normal, para que ela pudesse superar esse trauma que eu havia causado a ela e ser feliz novamente. Agora, eu tenho que arrancar novamente um curativo de julgamento convidativo aqui, admitindo que às vezes eu sou uma completa idiota. Eu também sou uma pessoa de coração mole, e a ideia de que alguém poderia ter sido prejudicado pelas histórias bobas que eu postei anos antes me deixou meio triste. Então eu fiz uma coisa de coração mole, mas no final das contas idiota, e respondi. Sim, eu era uma adolescente normal quando postei essas coisas e agora eu sou uma mulher normal de 20 e poucos anos sem superpoderes de roubar mentes. Também eu não te conheço e não tinha ideia de que você existia até você me enviar isso, então como eu poderia ter escolhido você para te machucar com minhas fanfics? Por favor, não se preocupe comigo. E eu pensei, que pessoa gentil eu sou, e certamente será o fim disso. Errado. Ari me respondeu, usando um tom diferente, otimista e alegre, dizendo que estava muito feliz que eu respondi porque agora ela sabia que não precisava mais ter medo de mim e que poderíamos ser apenas amigas. Ela amava minhas fanfics, honestamente, e, a propósito, qual era meu nome verdadeiro para que ela pudesse me encontrar no Facebook? Com licença. Não?
posso ser uma idiota, mas não sou tão estúpido assim. Eu disse a ela que não tinha Facebook, mentira, e estava ocupado com a escola, verdade. Para não ficar muito no DeviantArt, meia verdade, mas desejei boa sorte com sua recuperação de saúde mental e esperava que ela tivesse uma vida boa, verdade, quero dizer, até agora ela parecia apenas perturbada e estranha, mas eu não teria desejado mal a ela. Não obtive resposta para isso, mas... Alguns meses depois, recebi uma MP do DeviantArt de outra conta que eu não conhecia, que simplesmente perguntava: Eia Fox Good Socks, como você faz seus personagens falarem por você? Bem, eu não postava nenhuma fanfic há anos, mas ainda participava do fandom e conversava online sobre escrita, e honestamente pensei que essa pergunta era sobre escrita, especificamente diálogo. Pensei em como responder e acabei não respondendo imediatamente. Voltei para minhas MPS alguns dias depois e vi que tinha outra mensagem nova, esta dizendo, com muitos pontos de exclamação e erros de ortografia no estilo Critipin, que eu tinha que responder e ensinar esse estranho a falar com meus personagens, e que eu não sabia há quanto tempo esse usuário tinha sofrido por minha causa. Oh meu Deus, eu me pergunto quem era, usando outra conta. E adivinha, eu ainda era uma idiota. Então eu respondi a primeira mensagem, mas meio que, desapegadamente, ignorando o desespero da segunda mensagem e apenas dando dicas de como aprender a voz de um personagem e como escrever diálogos para eles. Mais uma vez, recebi uma resposta bem alegre, incluindo uma confissão de que sim, era Ari, e ela simplesmente amava falar comigo e achava que eu era tão legal e uma boa amiga por ser paciente com ela e responder suas perguntas candentes sobre como falar com meus, sim, especificamente meus personagens. Porque, veja bem, ela percebeu que não estava apaixonada apenas por John, mas por meu John, da minha fanfic idiota. E agora, ela podia falar com ele a qualquer hora porque éramos amigas. Eu tive a ideia de que ela não estava pedindo para interpretar e, em vez disso, pensou que seria capaz de se comunicar diretamente com esse personagem fictício que antes estava distante agora. Mas eu fingi ignorância e disse algo como: nosso grupo de RP é meio privado e não aceita novos membros, mas espero ter respondido sua pergunta e, por favor, tenha um bom dia. Porque, veja bem, eu realmente não queria ser amiga de alguém que parecia acreditar que eu era de alguma forma responsável por sua doença à saúde mental, apesar de não conhecê-la de Ada e só ter falado com ela 2 vezes, e B, já tinha me dito uma vez que ela me odiava e achava que eu podia controlar sua realidade. No lado mais gentil das coisas, eu honestamente não achava que continuar conversando seria bom para nenhum dos nossos confortos. No lado mais maldoso, eu realmente não queria mais interagir com essa pessoa, e sentia que já tinha feito mais do que o suficiente para ajudar esse estranha. Ok, então, ela parou de me responder e eu pensei que esse estranho interlúdio na minha vida tinha acabado. Errado. Agora, avançando 7 anos inteiros, para o início de julho de 2015, quando eu havia movido minha principal presença online para o Tumblr. Eu havia deixado uma nota na minha conta do DeviantArt em 2011, quando me mudei, dando meu novo nome de tela do Tumblr para que meus amigos do fandom pudessem me encontrar facilmente. Nesse ponto, eu não postava nenhuma fanfic há mais de uma década. Eu também não estava falando muito online sobre John, exceto para reblogar o post ocasional que outra pessoa fazia sobre o quadrinho de onde ele era, como você faz no Tumblr. De repente, recebi um ESC anônimo. E esse ESC dizia em termos inequívocos que eu era a causa do sofrimento do questionador. Porque eu havia desconsiderado insensivelmente os sentimentos dos outros. Ele fechou com algum tipo de ameaça estranha. Não consigo lembrar exatamente o que agora porque eu instintivamente apaguei o ESC devido a estar nervosa. Imaginei que poderia ser Ari, com base no estilo de digitação e no fato de que não poderia haver 2 pessoas no mundo que acham que eu as faço sofrer, certo? Mas já fazia 7 anos, então eu não tinha certeza. E então eu fiz outra coisa idiota. Fiz um post que dizia algo como, para o anônimo que acabou de me enviar um ESC vagamente ameaçador: desculpe se algo que eu postei o chateou, por favor, me avise se eu posso marcar meus posts de uma certa maneira para que você possa bloquear qualquer conteúdo que você ache angustiante.
Alguns dias depois, recebi outro ESC anônimo me chamando de idiota tagarela e ostentosa, citação direta, e dizendo, não funciona assim, e emoções fortes não podem ser simplesmente bloqueadas. A mensagem continuava, você o roubou de mim e eu tenho vivido em turbulência desde então e você não se importa. Ah sim, definitivamente Ari, não havia dúvida sobre isso. Afinal, eu não roubei o namorado fictício de mais ninguém, que eu saiba. Desativei os pedidos anônimos. Também voltei para minha antiga conta intocada no DeviantArt, onde encontrei um comentário na minha página inicial de uma terceira conta que dizia, se você ainda fala com ele, diga a ele que eu o amo e que sempre amarei. Ele foi o primeiro homem que amei, e foi a sua versão dele que amei acima de tudo. Fiquei com ciúmes, com raiva de você, com raiva de mim mesma, deprimida e psicótica. Eu me despedacei por ele e meu coração dói e chora. O primeiro corte é o mais profundo. Eu te amo, Jones. A data desta mensagem era 28 de junho de 2015, apenas alguns dias antes do primeiro pedido anônimo no Tumblr. Fiz uma pequena investigação na internet, apenas uma simples pesquisa no Google dos nomes de usuário conhecidos de Ari, e encontrei sua conta Furafinity, onde ela havia postado discursos em seu diário sobre odiar qualquer outra pessoa que escrevesse ou desenhasse algo sobre John. Oh, Olhakai! Eu também descobri através dessa pesquisa no Google que eu não era completamente especial em desencadear a ira de Ari, e que ela também tinha ido atrás de outra pessoa no Tumblr da mesma forma, exigindo respostas para perguntas carregadas de emoção, assumindo amizade onde não havia nenhuma, e então perseguindo a pessoa usando várias contas e endereços de e-mail e acusando-os de machucá-la. Essa outra pessoa tinha acumulado uma coleção de capturas de tela do comportamento de Ari, e isso não era nada bom. De qualquer forma, imaginei que, já que eu tinha bloqueado perguntas anônimas, talvez ela simplesmente fosse embora. Errado. A próxima onda de coisas de Ari começou em 2016, quando alguém começou a reblogar meus posts pessoais com comentários enigmáticos como, você tem uma alma linda. O nome de usuário não era nada parecido com Ari ou qualquer outro nome de conta que ela usou antes, então eu pensei que alguém estava sendo socialmente desajeitado. Mas depois de alguns meses disso, recebi uma mensagem dessa conta pela função de bate-papo do Tumblr, que deixou o gato escapar da bolsa. Essa pessoa disse algo como, eu sou uma criatura feminina britânica com em si a mesma ladainha de doenças mentais do primeiro PM de Ari em 2008 e tenho tanto medo de morrer sozinha e sem amigos. Eu costumava ler sua fanfic e isso sempre me fazia sentir melhor. Acho que você é uma mulher incrível e gostaria de conhecê-la melhor. Por favor, eu imploro, não me deixe sozinha no escuro. Bem, isso com certeza soou muito como Ari para mim. Isso foi confirmado quando fui ao Tumblr da pessoa e vi que ela tinha postado recentemente algo passivo-agressivo sobre outro usuário do Tumblr que Ari era conhecido por perseguir. E se isso não bastasse, eles também tinham um monte de postagens estranhas cheias de insinuações sobre John e alguns outros personagens, incluindo Sherlock e um homem que eu não reconheci e com quem eles alegaram ter casado legalmente. Foi nesse ponto que eu finalmente decidi parar de ser uma idiota de coração mole. Bloqueei a conta que me enviou a mensagem de bate-papo imediatamente, sem responder. Nos meses seguintes, Ari tentou contatar outras pessoas no Tumblr com quem eu obviamente conversava muito. Minha namorada, nossa melhor amiga, etc. Ela mandava mensagens de chat como a parafraseada acima, hilária no caso da minha namorada, que nunca escreveu nenhuma fanfic, implorando por sua amizade e também, você sabe, perguntando casualmente o que eu estava fazendo, se elas poderiam me fazer falar com ela, esse tipo de coisa. Eu sei que minha namorada e minha melhor amiga bloquearam também depois que me perguntaram quem diabos era essa pessoa e eu contei a elas a história toda. Eu também descobri que no Tumblr você pode escolher uma opção para permitir mensagens de chat apenas de pessoas que você segue. Com essa conta bloqueada e ninguém que eu não sigo podendo me enviar mensagens de chat, eu ingenuamente pensei novamente que certamente esse absurdo estranho acabaria. Errado. Veja a coisa sobre o Tumblr. Se você não está familiarizado com o site, é que se você bloquear alguém, essa pessoa simplesmente não poderá interagir com suas postagens ou segui-lo.
Um bloqueio faz com que alguém deixe de segui-lo automaticamente, e essa pessoa não verá suas postagens no painel feed dela. Ela também não poderá enviar perguntas a você. No entanto, ela ainda poderá ir ao seu blog real, nomedeusuario.tumblr.com, e ver tudo o que você postar. Se ela tentar interagir com qualquer uma de suas postagens no seu blog, responder, reblog, curtir, ela não conseguirá. O que, é claro, a avisará que você a bloqueou. A partir de 2018, Ari se envolveu em um turbilhão de atividades. Ela criou uma nova conta, me enviou uma ESC ou 15 dizendo coisas que variavam de por favor, fale comigo, eu sou inofensiva, você não sabe o quão difícil é ser eu, até eu tenho tanto medo da escuridão, humanos são animais sociais e eu estou morrendo sem você, até eu acho que você gosta de psicopatas como John, mas não consegue lidar com um psicopata de verdade como eu, eu quero sequestrar você para bem longe em um final feliz, minha querida. Então eu bloqueei essa conta imediatamente. Então ela criou uma nova conta e reblogou uma postagem que eu fiz um tempo atrás sobre a história em quadrinhos de John com um comentário como meu primeiro amor. O primeiro corte é o mais profundo antes de me enviar várias ESC, todas dizendo você o roubou de mim. Então eu bloqueei essa conta imediatamente. Então ela criou outra, fez algumas imagens brilhantes de ratos e aranhas com um gerador de memes com texto como eu só quero sentar ao seu lado e ser seu amigo. Eu não sou assustadora, e postou com @newsernames para que essa menção aparecesse no feed de atividades do meu painel. Então eu bloqueei essa conta. Então ela criou uma nova conta, postou uma citação do meu autor favorito, informação bem conhecida, eu posto sobre ele frequentemente, e me enviou algumas perguntas dizendo que esse autor discordaria de como eu a estava tratando ao continuar a bloquear e evitar sua amizade quando ela era inofensiva e apenas pensava que eu era uma pessoa incrível. Então eu bloqueei essa conta. Gatota, você esqueceu que me chamou de idiota tagarela e ostentosa e me ameaçou, porque eu certamente não esqueci. Isso foi Eminência 10 contas. Uma delas tinha o título do blog, em letras grandes no topo, Olá, meu apelido reservado apenas para amigos próximos. Uma das quais ela inundou com fotos dela mesma olhando para a câmera, minhas primeiras olhadas para o rosto dela, e eu não gosto de julgar as pessoas pela aparência, mas essa garota tem um olhar realmente assustador e também parece que não toma banho há semanas, me arroba, em cada uma. Ela só usou uma dessas contas para realmente postar, reblogar e curtir coisas de outras pessoas como um usuário aparentemente normal, embora que fizesse alguns comentários questionáveis às vezes. Todo o resto só existia para me incomodar. Comecei a tentar denunciá-la no Tumblr depois da terceira ou quarta vez por criar várias contas apenas para escapar dos meus bloqueios, mas se você sabe alguma coisa sobre o Tumblr, pode imaginar que eles não responderam com mais do que um automatizado ok? Vamos dar uma olhada nisso. Enquanto isso você tentou bloquear este usuário? De qualquer forma, ao longo de 2018, tive que lidar com o fato de que toda vez que eu via a bandeirinha vermelha acima do ícone da minha caixa de perguntas, provavelmente era algo assustador, ameaçador ou passivo-agressivo da Ari, que me deixava nervosa por algumas horas e me lembrava de que não importa o que eu fizesse no Tumblr, ela poderia ler tudo o que eu postasse. Não recebi nada dela até agora em 2019, mas acho que enquanto ela estiver por aí, sempre há uma chance de ela voltar. Talvez não imediatamente, talvez não até outros 10 anos a partir de agora, mas deixe-me dizer, Ari, sua esquisita de merda, sinto muito por suas doenças mentais e espero que você consiga ajuda para elas, mas embora elas possam explicar parte do seu comportamento, elas não o desculpam. Não sou e nunca serei sua amiga, porque você não é inofensivo. Você me fez restringir fortemente minha interação social no Tumblr ao cortar alguns métodos de comunicação que poderiam ter sido usados para fazer novos amigos, você me deixou preocupado em falar lá sobre um quadrinho que eu gosto, você fez com que toda vez que vejo que tem uma pergunta, meu batimento cardíaco acelerasse porque pode ser mais uma de suas besteiras perturbadoras, você assediou meus entes queridos e também outros estranhos que provavelmente não fizeram nada para merecer isso. Etc. Eu não controlo sua realidade, mas se controlasse, pode apostar que eu usaria esse poder para garantir que nunca nos encontraríamos.
Sou uma mulher de 35 anos e minha história se passa quando eu tinha 15, mas parece que foi ontem. Foi o dia que mudaria minha juventude inocente para sempre. Eu sou de uma pequena vila na Irlanda com uma população de algumas centenas, a cidade mais próxima fica a cerca de 10 milhas de distância. Crescer na Irlanda rural era muito idealista, os verões eram passados jogando futebol com os vizinhos, ou indo para o lago nadando até o sol se pôr. Eu tive sorte que, embora a população seja pequena, e as casas sejam distantes, a casa do minha melhor amiga ficava na mesma rua, então durante aqueles meses de verão, Mary e eu éramos inseparáveis. Minha amiga e eu crescemos com muitos irmãos e irmãs em uma vila segura, nos deram muita liberdade e às vezes ficávamos fora o dia todo e só voltávamos antes de escurecer. Como era meados dos anos 90, não tínhamos celulares, mas nossas mães sabiam que ficaríamos bem e cuidariam umas das outras. Uma coisa que gostávamos de fazer durante esses verões, além de ir ao lago e ficar na casa um do outro, era ir à cidade e dar uma olhada nas lojas. A maneira mais fácil de chegar à cidade era pegar carona, pois não havia ônibus. Aqui na Irlanda, chamamos isso de tumbing. Quase ninguém pega carona agora porque a maioria das famílias tem 2 carros e os pais são muito mais protetores, mas nos anos 80 e 90 era muito comum. Nossos pais estavam bem com isso, mas havia certas regras que tínhamos que seguir. Não tenho certeza de quem criou as regras, mas presumo que nossos pais o fizeram. Regra número 1. Nunca pegue carona sozinho, você deve pegar carona com pelo menos 1 ou 2 amigos. Número 2. Nunca pegue carona se houver 2 ou mais homens no carro, mas se houver 2 ou mais mulheres, não tem problema. Número 3. Nunca pegue carona de alguém em uma van, pode haver mais caras escondidos atrás ou pior, cordas, vendas, etc. Número 4. Essa era a regra mais importante. Quando um carro para buscá-lo, sempre pergunte ao motorista para onde ele está indo primeiro. Se você disser a ele para onde está indo primeiro, ele poderá fingir que está indo para o mesmo lugar para atraí-lo. Éramos inocentes, mas tínhamos bom senso, então seguimos as regras à risca. Pelo menos tentamos. Minha amiga Mary e eu costumávamos pegar carona uma vez por semana durante o verão, íamos para a cidade com uma população de alguns milhares e olhávamos as lojas, tomávamos sorvete e saíamos. Quando pegávamos uma carona, tínhamos que bater papo com o motorista e, como somos 2 garotas tímidas de 15 anos, essa parte foi a mais chata. Para ser justo, nos revezamos para sentar na frente e conversamos mais. Um dia, passamos algumas horas na cidade, foi bem tranquilo, então decidimos voltar. Por volta das 15 horas fomos para o local habitual para pegar carona, nos arredores da cidade, estávamos esperando apenas 5 minutos quando um carro branco parou. Antes que pudéssemos perguntar para onde ele estava indo, ele nos perguntou primeiro. Minha amiga contou a ele e ele disse que estava passando por nossa vila a caminho de outra. Regra número 4 quebrada, mas ele pareceu legal o suficiente e nós só queríamos ir para casa. Era minha vez de sentar na frente. O motorista se apresentou como John, um fazendeiro e foi super amigável. Ele estava vestido com uma camiseta surrada e furada, tinha calças esfarrapadas e cheirava a bosta de vaca, o carro estava cheio de pedaços de palha e era velho e surrado como motorista. Ele tinha cerca de 60 anos, não tinha aliança de casamento, não me pergunte por quê, mas eu sempre notei essas coisas. Mais ou menos na metade do caminho entre a cidade e nossa vila natal, ele perguntou se ouvimos algum barulho. Não, nós respondemos, lá está de novo, parece um barulho de batida, ele disse. Eu não ouvi nada, então fiquei sentado ali quieto. Acho que pode ser o cano de escapamento, ele disse, vou ter que estacionar e dar uma olhada. Ele parou em uma estrada movimentada e saiu para dar uma olhada. Não ouvi nada, disse Mary, ele parece um esquisito, eu disse. Pode chamar de intuição, mas mesmo ele sendo super amigável e falante, tive um mau pressentimento dele. A próxima coisa que ele fez foi voltar para o lado do motorista e nos dizer que o escapamento estava pendurado e batendo na estrada, ele precisa que o ajudemos a amarrá-lo. Foi então que percebi que ele tinha uma corda segurando as calças em vez de um cinto, achei isso estranho. De qualquer forma, ele pegou uma corda do porta-malas,
da mesma cor do cinto, e nós dois saímos do carro. Embora eu tenha sentido uma má impressão dele, não me senti assustada naquele momento. Estávamos em uma estrada movimentada e eram apenas 15h30, então nós dois saímos do carro. Ele nos mostrou o cano de escapamento pendurado e usou um pano para segurá-lo porque estava quente. Minha amiga Mary assumiu segurando-o, enquanto ele o prendia com uma corda. Os dois estavam ajoelhados enquanto eu apenas fiquei para trás e assisti. Foi então que notei que sua braguilha estava aberta e pude ver suas partes íntimas. Ele claramente não estava usando cueca, ele nem estava usando cinto, então acho que não fiquei surpreso. Na minha cabeça, pensei, oh, merda, o que está acontecendo? Oh, merda, mas não disse nada. Fiquei ali em choque. Mary não tinha notado neste momento e apenas continuou segurando Pip. Quando John estava de pé, ele percebeu que sua braguilha estava aberta e agiu todo chocado. Oh, meninas, sinto muito e estou envergonhado. Só tem um alfinete de segurança segurando a braguilha e ela deve ter saído. Por favor, me perdoem e voltem para o carro. Mary ficou chocada porque ela conseguiu um close nas partes íntimas dele, o que o deixou falando. Eu disse a ele que estava tudo bem e que foi um acidente, então voltamos para o carro. Ele prendeu o alfinete de segurança, mesmo que eu não o tenha visto procurando por ele, tudo estava escondido novamente. De volta ao carro, a atmosfera era muito diferente, nós dois nos sentíamos mortificadas e ele continuou se desculpando sem parar. Olhei pela janela do passageiro e repeti, está tudo bem, está tudo bem. Então ele disse algo que revirou meu estômago. Bem, meninas, vocês estão aceitando muito bem, se eu não soubesse melhor, eu juraria que vocês gostaram. Então ele me cutucou no braço com o braço, como você faria com um amigo. Olhei para ele pelo canto do olho, meu rosto ainda voltado para a janela, quando notei que sua braguilha estava aberta novamente e ele estava exposto de novo. Ele deve ter notado que eu estava olhando porque ele disse, desculpe, o alfinete de segurança continua abrindo, só não olhe, tudo bem para mim, pensei, mas disse ok e continuei olhando pela janela. Ele continuou me cutucando e dizendo, não fique olhando rindo ao mesmo tempo, ele estava fazendo isso de uma forma brincalhona, como se fosse uma piada. Mary começou a rir também, porque quando ela está nervosa ela ri. Eu sabia que não era culpa dela, mas eu estava ficando brava nessa fase. Ele não parava de me dizer para parar de olhar. Então ele disse, sua amiga está rindo, ela deve estar curtindo a vista. Isso a fez rir ainda mais. Agora lembre-se de que nós duas somos educadas, temos 15 anos e sempre respeitamos os mais velhos e somos um pouco tímidos, então eu nunca falaria com um adulto. O cutucão no meu braço e minha amiga rindo estavam ficando demais. Ele perguntou se era o primeiro pile que eu via, e me disse mais uma vez para parar de olhar. Eu estava tão virada para a janela do passageiro que fiquei de costas para ele, não havia como eu estar olhando. Perdi a paciência, gritei a plenos pulmões, eu não estou olhando, Mary, cale a boca, poxa. O silêncio se seguiu, ele pediu desculpas, ele estava apenas brincando e eu não precisava ser tão sério. Eu não disse nada e fiquei ali, vermelha de raiva. Eu deveria ter dito a ele para nos deixar sair, eu deveria ter dito a ele para se cobrir, aquele velho pervertido e sujo, mas eu também estava em choque, e parte de mim queria acreditar que tudo tinha sido um erro inocente. Finalmente chegamos à nossa pequena e segura vila. Saímos e ele disse novamente que sentia muito por tudo, minha amiga recuperou a voz e garantiu que estava tudo bem, eu disse que estava tudo bem e que não se preocupasse com isso. Agradeci pela carona. O que ele disse de volta me deixou enjoada, ele me olhou de cima a baixo com um sorriso assustador e disse, meninas, obrigada por tudo, e foi embora. Ficamos sem palavras, sentamos em um banco próximo para processar tudo isso, antes de ir para casa. Fizemos um acordo de não contar aos nossos pais, ou eles nunca mais nos deixariam pegar carona. Minha amiga recuperou a voz e repetiu pervertido, doente, bastardo fedorento, ele tinha isso planejado o tempo todo, várias vezes. Cerca de 5 minutos depois de sentar no banco, quem passa dirigindo na direção de onde acabamos de vir? Apenas o fazendeiro pervertido John, acenando e sorrindo,
enquanto estávamos sentados atordoadas. Ele tinha apitado para chamar nossa atenção, tanto para passar por nossa vila. Poucos meses depois, a provação foi para o fundo da minha mente. Ocasionalmente falávamos sobre o fazendeiro John, mas fazíamos piadas sobre isso e contávamos a alguns de nossos amigos sobre o que aconteceu. Um dia contei a uma amiga minha chamada Brid, uma prima dela havia lhe contado uma história muito parecida. A prima morava em outra vila a cerca de 20 milhas na outra direção da cidade. Ela era alguns anos mais velha do que nós. Enquanto íamos para casa de carona um dia, a mesma coisa aconteceu com ela e sua amiga, o escapamento, o alfinete de segurança e a braguilha desfeita. Não foi acidente e meus piores medos foram confirmados. O fazendeiro John realmente era o John pervertido. Então, para o homem que cheira a merda de vaca, usa roupas e barbante para segurar as calças e para o homem que gosta de se expor para garotas jovens, não vamos nos encontrar novamente.